Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 4 de setembro de 2015, são 16 horas, horário de Brasília. Hoje nós vamos penetrar na mente humana através da conversa informal com uma terapeuta que faz alguma coisa inusitada e que vai nos contar o tipo de trabalho que ela faz e quais são os objetivos alcançados quando ela se debruça diante de um ser humano. Seu nome é Elane Prado, ela faz terapia integrativa, ok? Então vamos começar. Elane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Conta uma coisa, o que é a terapia integrativa, para começar? Na verdade, surgiu essa denominação integrativa a partir assim, de um desejo, né, de realmente eu integrar várias abordagens, né? Eu iniciei como junguiana, né? Na verdade, um pouco antes, eu era adepta do Freud, aquela coisa mais assim de levantar a bandeira para psicanálise, né? Uma coisa mais egóica até. Aí, né, cheguei até o Jung, né? Através de um colega na época, me apaixonei, né? Aí senti que era o Jung mesmo que mais se afinava com a minha essência, né? Com aquilo que eu sentia, aí me abri para terapia junguiana, para abordagem junguiana, fui fazer também terapia, fui fazer a pós na PUC, né? Em abordagem junguiana, e desde então, né? A minha base passou a ser o Jung. Só que, como, né, eu acho que a gente nunca deve se limitar, né, até porque tudo que tem a ver com o ser humano, com a mente humana é muito vasto, complexo, então não tem como a gente, né, se limitar a uma só, né, teoria, a uma só técnica. Aí eu fui me abrindo para transpessoal, bioenergética e fui, né, aliando. Radiestesia também, não é? Radiestesia, bacana, que trabalha muito na energia, medicina chinesa, né? E aí eu fui linkando. Ou seja, hoje eu não posso dizer que eu seja somente junguiana, né? Só continuo apaixonada pelo Jung, acho bárbaro, né? Ele deu uma abertura imensa na análise, né? Ele sendo um discípulo de Freud, né? Ele teve a coragem, né? De num momento se libertar, vamos dizer assim, do Freud e seguir o caminho próprio. Então, né, ele tem essa coisa da coragem, né? E todo terapeuta junguiano, de uma certa forma, também tem essa coragem, tem essa audácia. Né? Qual é a diferença entre a terapia freudiana e a terapia junguiana? Para quem não é do ramo. A terapia freudiana seria assim mais ortodoxa, né? Então ela segue assim alguns princípios rígidos, né? Como por exemplo o setting terapêutico, né? O ambiente da terapia, O cenário, o consultório, ele tem que ser assim impecável no sentido de respeitar sempre os mesmos lugares, né? Então assim a distribuição dos móveis tem que sempre seguir aquela mesma regra, aquele mesmo posicionamento, né? Porque para o Freud isso é importante, né? Para que ocorra o processo terapêutico, né? Para que se desenvolva bem esse processo. E o Jung já é uma coisa mais, né, solta, né? A base da terapia junguiana já não exige mais esses critérios tão rigorosos quanto ao ambiente terapêutico, a forma também de se posicionar o analista, né, o terapeuta, na psicanálise, aquela coisa do divã, que até hoje ainda segue, né, aquele mesmo esquema, né, então não pode ficar olho no olho, né, tem que ser uma posição assim que o paciente não enxerga o terapeuta, né, e o Jung é o contrário, né, ele sempre diz que é importante... É um diálogo, vamos dizer, corporal e espiritual entre os dois. Exatamente. Por quê? Porque o mais importante para o Jung é o encontro entre as almas, né? Então vai muito além, né, do que o diálogo que se constela ali, né, na sessão, né? É aquilo que está acontecendo no nível, né, vamos dizer assim, oculto, né?
que vai muito além da verbalização e do diálogo, né, da conversa assim, terapêutica. E para isso precisa ser, né, frente a frente, olho no olho, né? Então você vê que é bem diferenciado, né? Agora tem uma qualidade no teu trabalho que eu vi quando você me deu o seu cartão, que você exerce um trabalho diferenciado. Primeiro, você não tem consultório. Sim. Segundo, você não investe nos aspectos materiais do atendimento. E você criou um conceito que é o conceito que eu chamaria brincando de delivery, delivery psicológico. Gostei. Que você vai até o local, ao encontro do seu cliente. Que é uma terapia domiciliar, vamos chamar assim. Sim. Você atende o cliente aonde ele se sente mais prazeroso ou mais confortável. Sim. Como é que começou essa reconceituação sua? Houve há uns 10 anos uma indicação de uma paciente que havia passado por mim num consultório. Na época eu atendia normalmente em consultório. Com todos os profissionais? Sim. E aí ela indicou uma amiga que naquele momento estava passando por uma séria crise depressiva. Tão grave, né? Ela estava tão acometida por essa crise que ela se sentia impossibilitada de se deslocar até um consultório, né? Ela tinha até o desejo de fazer uma terapia, sabia que era importante, mas não tinha, né, esse movimento, a força, né? Porque a questão, né, psiquicamente ela estava tão abalada, tão comprometida que, né, se refletiu no físico, né? Então a família, né, tava assim, ela tinha um acompanhamento com o psiquiatra já estava vindo, né, só que terapia ela marcava, chegava no momento de ir, ela não tinha força, não tinha vontade de sair da cama, tomar banho, enfim, o que se deve fazer normalmente para chegar até um local. No mínimo, né, se trocar e ir. Ela realmente não tinha. E aí, esse paciente me colocando nessa situação me chamou muito a atenção. Aí eu falei, mas ela realmente tem... Tanto é que quem fez o contato foi essa minha ex-paciente, nem foi diretamente, né? Foi intermediária. Foi uma intermediária, isso. Aí eu falei, mas ela tem o desejo? Tem o desejo, mas ela não consegue. Será que, de repente, você não poderia ir até ela? Aí eu falei, olha, é interessante o que você está dizendo, essa proposta. Posso tentar sim, por que não? Né? Porque eu sempre tive essa abertura muito grande, né? Eu acho que... Isso é próprio da tua cabeça ou é próprio do teu setor especializado? Eu acho que é uma coisa minha, porque eu aplico isso na minha vida pessoal também, né? Eu estou sempre tentando inovar, mudar, né? Eu acho que, na verdade, essa é a grande missão do ser humano. Sempre procurar algo novo, procurar atualizar, transformar as coisas. Não dá para ficar seguindo sempre, né? Ainda que esteja funcionando, mas pode funcionar melhor ainda. Bem, depois dessa experiência você viu que era possível fazer isso? Que era possível, bem possível, porque deu certo. Deu certo. Ela foi melhorando, a aceitação foi muito boa. E assim, deu certo a ponto dela ficar bem, né? E aí, né, ela mesma começou a falar sobre, né, esse tratamento, né, para outras pessoas. E as outras pessoas, nem com um problema tão grave dela, mas já começaram a achar interessante, né, uma nova modalidade. Como você falou muito bem, no delivery, né? E aí já começaram a me ligar, será que você não daria para me atender como você atendeu, né, a fulana e tal? Eu falei, pode ser, você prefere assim? E aí, assim, foi acontecendo. Na verdade, eu não fiz divulgação, nada dessa forma. Um foi indicando para o outro, né, até que eu comecei a perceber que tinha diminuído muito meus atendimentos no consultório. E pelo fato de eu gastar um tempo maior, porque se eu vou até as pessoas, né, e normalmente eu tenho ido para lugares assim um pouco mais afastados do local onde eu moro, e aí o tempo é maior também que se leva, né, até chegar. O trânsito de São Paulo, bem complicado, né, em relação a trânsito e tal. Então, com essa demanda maior do tempo, eu pensei assim, para que eu vou continuar? Às vezes eu ficava no consultório com horários, né, sendo que eu poderia, né, às vezes até estar atendendo, porque às vezes eu falava, não, tal dia eu tenho que ficar no consultório,
né? Só que tinha uma chance de eu fazer um atendimento domiciliar, né? Aí eu resolvi abrir, deixei o consultório e fiquei só com esse tipo de atendimento. Qual é a vantagem para o terapeuta atender a pessoa no local que ela deseja? Eu acredito que é a tranquilidade, o conforto de você saber que naquele horário vai chegar aquela pessoa ali, né? E você vai poder realizar a sua sessão de terapia, né? Sem você ter que se preocupar de ir. Isso tudo que eu passo para chegar até o paciente, eles não têm que passar. Enquanto eles estão na tranquilidade, né, de suas casas, eu é que estou fazendo todo o trâmite para chegar até eles. E a vantagem para o terapeuta qual é? Talvez isso mesmo, propiciar esse plus, né? Esse algo a mais para o paciente, né? Não desrespeitando a ética, quais são os problemas que levam as pessoas a procurar o atendimento terapêutico na sua residência ou em outros locais? Você já atendeu só em residência ou em outros locais? Não, já atendi em outros locais também. Por exemplo? Fiz adaptações. Em livrarias, onde possuem café, essas livrarias maiores, né? Então, normalmente, nem necessariamente precisa ser ali no local do café, porque às vezes é até um pouquinho mais tumultuado. Mas sempre tem, às vezes, um espaçozinho, um sofazinho, tal, que dá pra, né? A gente fica ali tranquilo, né? Por mais que tenha outras pessoas, mas é uma coisa interessante o encontro terapêutico, porque parece que ele fica ali, ele se fecha, né? Por mais que tenha outras pessoas circulando, ao contrário, né, de quem está muito fixado na questão da terapia tradicional, pode achar um absurdo isso. Porém, é algo muito peculiar que ocorre, porque dá a impressão que fecha ali uma redoma, né, entre o analisado e o analista, e flui muito bem. A gente meio que esquece o que está ao redor, né? É onde eu acho que tem tudo a ver, que flui bem. E outra coisa, essa informalidade proposta, né, ela acaba sendo muito proveitosa, né, porque foge daquela coisa assim mais, né, rígida, né? Vou chegar para minha sessão terapêutica, o que vai acontecer, né? E agora, né? Será que questão vem à tona? Então tudo flui muito naturalmente. Chega, já é um local, outro já vai se distraindo com outras coisas e naquele momento a coisa vai. Além de livrarias na casa das pessoas? Também cafés específicos, cafés mesmo, esses mais tranquilos, né? Às vezes é próximo da casa da pessoa, então a pessoa sugere, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa facilidade de trazer o terapeuta para casa, porque mora com outras, né? Não tem um horário disponível. Alguém da família talvez não seja favorável. Exato, ela quer manter em sigilo o fato de estar fazendo terapia, né? Então, assim, são algumas variáveis que impedem a pessoa, né, de aceitar essa modalidade. Porém, ela não quer a coisa do consultório. Tá claro que ela quer algo diferente, porque o outro já falou, já comentou, e ela também quer fazer algo diferente. Então, é onde ela mesma às vezes propõe. Olha, tem um espaço próximo da minha casa e tal, você não quer atender? Você atende mais homens ou mulheres? Mulheres. Mais mulheres. E quais são os temas recorrentes? Respeitando a ética, mas só dando amplitude do que está se passando hoje na mente das pessoas. Depressão, primeiramente. Muitos conflitos de relacionamento. Aliás, depressão já advém de uma causa primária. Então tem normalmente um conflito de relacionamento leva a uma depressão, né? Ou assim, questões emocionais, afetivas, afetivo emocional. Então, casamento desfeito, não só casamento, mas enfim, namoro, ou pessoa que não consegue se encontrar, que está há bastante tempo sem engatar um relacionamento e aí acha que tem algum problema e acaba ficando deprimida por conta disso. Então é o que mais surge, essas, né, estão coligadas. Até que ponto as questões tecnológicas aparecem nesses seus atendimentos? Tecnológico em que sentido? Tecnológico, quer dizer, as pessoas hoje vivem muito dependentes da tecnologia.
elas vivem Mundo um virtual. mundo virtual Ok. e as afasta da realidade. Até que ponto vamos dizer, esse mundo virtual tão balizado está mediocrizando a mente das pessoas e dificultando o relacionamento delas com o mundo real? Perfeito, muito pertinente você está assim colocando. Realmente está afetando bastante. Tem um primeiro momento que a pessoa entra com tudo nesse mundo virtual, muito na ilusão. Ela tem a ilusão que ela está se relacionando virtualmente, que a coisa está indo, nossa, quantos amigos, meu Face tem tantos, nossa, mais um que solicitou amizade. Então ela fica muito empolgada no primeiro momento. Só que depois que passa esse entusiasmo inicial, ela começa a sentir que aquilo realmente não está preenchendo, né? Ela tem uma necessidade afetiva que aquilo não está suprindo. Por quê? Exatamente por não ser real, é virtual. Quando, né, vamos dizer assim, cai a ficha, aí dá uma baixa, né? Aí ela começa a perceber que ela acabou se afastando realmente, né, dos amigos reais, né, que não fez muita questão de cultivar nos últimos períodos, assim, nos últimos tempos, as amizades e tal, porque ficou muito fixada ali no mundo virtual. E aí ela percebe que, né, ela é mais só do que ela imaginava. E sempre dá um baque isso. Então, você falou que atende mais mulheres do que os homens. Que faixa etária? É bem variada essa faixa etária. Dos 20 até... Eu faço atendimento com idosos também, né? A terceira idade. Então, o meu paciente mais idoso tem 84 anos. E quais são os problemas dos idosos? A não aceitação. Eles sentem que eles não são aceitos como antes, que os familiares... A rejeição, melhor A rejeição dizendo, no sentido familiar, no sentido social? Ambos, familiar e social. Eles sentem que a família, assim, às vezes dá atenção, mas é uma coisa meio que forçada, meio que por obrigação. Então, existe uma queixa sobre isso. Que eles não sentem assim um desejo que a família tem real de estar com eles, de compartilhar, né? E isso afeta muito. Quando você começou a trabalhar fazendo essa conversa pessoal com os clientes, próxima, você percebeu também, já que você trabalha com energia, você também pôde perceber o local de moradia em que a energia não é muito favorável a B e C. Qual é o impacto dessa falta de energia ou de energia negativa nesse ser humano que você tem atendido? Na verdade, as coisas, né, são concomitantes. Assim. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, num paciente depressivo, um ambiente também com uma energia muito em baixa, né? E o bacana disso, proveitoso, é que para aqueles que dão abertura, para os pacientes que permitem, que alguns são mais fechados nesse aspecto, mas até por sincronicidade, normalmente eu chego naqueles que têm uma abertura maior, né? Acho que até pela minha forma de atender diferenciada. Aí eu começo a comentar sobre isso, olha, também tem que dar um jeito, é melhor, tem coisas aqui no ambiente que não estão favorecendo, faz um trabalho, né, assim, de reenergização, feng shui, enfim, radiestesia no ambiente, porque aqui tem alguma coisa que não está contribuindo com a sua melhora, com a sua cura. E acham que você é bruxa por causa disso? Não? Já chegaram a achar. Já chegaram a achar que você era bruxa? Né, assim, mas sem críticas, né, no sentido, assim, até acharam bacana, diferente. Porque eu fui desenvolvendo isso, né, então meio que eu tenho um sensor, onde eu já chego, assim, eu já vou detectando, né, o que pode estar ali no ambiente pesando. Não é em termos, assim, de objetos, mas, assim, a gente sente que, né, às vezes tem uma aura no ambiente pesado, que não é só a aura, né, do ser humano, né, os locais também têm, né, a sua própria aura. Você já atendeu casais? Eu não acho que funcione. Na verdade, assim, eu tenho um pé atrás em relação à terapia de casais.
Eu acho que se ambos, né, forem terapeutizados, né, então antes cada um passa por sua terapia individual, eu acho que num segundo momento, sim, até daria pra gente considerar, né, a terapia do casal. Porém, começar, né, o casal em terapia, eu não acho que tenha bom resultado. O fato de você atender esse atendimento domiciliar, ou próximo ao cliente, já te criou algum problema? Do ponto de vista dos seus colegas acharem que você está inovando em excesso para uma corporação de ofício que é tão ciosa de certos aspectos? Na verdade, o CRP não aprova isso, né? Então, por isso que até eu coloco terapia integrativa, né? Porque o CRP é bastante radical, ali tem um corporativismo grande, eles são assim, tiranos até nesse sentido. Eles não aceitam mudanças. E aí eu fico numa posição difícil, né? Então eu prefiro colocar, né, terapia integrativa, porque, por exemplo, colocar psicologia, né, psicóloga junguiana, né? Você vê que não consta o CRP no meu cartão, exatamente por isso. Né? E aí, né, os colegas tendem, né, a ser também bastante críticos, né, rigorosos, né, no sentido de acusar, não, mas veja bem, é complicado, porque você vai até a casa da pessoa e aí existe contaminações no processo terapêutico, enfim, eu já ouvi as mais variadas críticas. Você tem concorrência nesse setor? Eu não sei, se tem eu desconheço, ainda desconheço, assim, não fui informada, pode até ser que eu tenha. Os teus clientes, depois da primeira vez que encontram você nesses locais, ou públicos ou privados, passam a ser mais abertos com você ou não? Expõem mais as suas feridas pessoais? Sim, eu acho que existe uma facilidade, eu sinto que existe uma facilidade de se abrir. É interessante que flui melhor, na minha opinião, né? Dessa forma do que antes no consultório. Antes se demorava mais, né, para chegar nesse ponto, né, porque tem um primeiro momento na terapia onde fica mais na conversa, mas demora para ter aquele encontro de verdade, porque tem toda aquela resistência. A sintonia ainda não aconteceu. Então vai sendo aos poucos, né, vai sendo criado aquele momento para realmente, né, o encontro acontecer e se sintonizar. Você falou que tem mais clientes mulheres do que homens, porque os homens não gostam de ter terapia com mulher? Talvez. E são mais inibidos. São mais inibidos e existe uma resistência natural do homem em fazer terapia. Daí, talvez com mulher seja até mais ainda. Qual é a origem dessa dificuldade? A própria dinâmica psíquica mesmo, as diferenças entre homem e mulher, né? A mulher, ela tem uma abertura natural maior para falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. O homem, ele é mais racional, né? O homem é razão, a mulher é mais coração. Isso é da natureza, né? A natureza feminina é muito mais emocional que a natureza masculina, que é mais racional. Então, esse lado racional, né, que prevalece no masculino faz com que eles sempre considerem que não precisam da terapia, que a terapia é algo desnecessário. Né? Você falou que os jovens também procuram você. Sim. Quais são os problemas maiores dos jovens? Eu já atendi, no momento eu não estou atendendo, mas já atendi adolescentes, inclusive grupos, né? Já formei grupos de adolescentes que funcionam muito bem. Esses grupos, eles, né, o adolescente, ele está muito aberto a essa questão de grupo. Então eu acho bem bacana para os adolescentes essa forma de terapia. Aí já funciona. Olha que interessante. Casal eu acho que não funciona bem, mas nesse esquema assim para adolescente, sim. Então o adolescente, né, assim, ele aceita bem, o problema maior dele é a dificuldade, né, da família, os pais, aceitarem posições dele, né, assim, formas de pensar. Então é aquele conflito
que é o básico mesmo, né? É difícil um adolescente não ter esse conflito com os pais. Então ele traz muito isso, né? E ele quer buscar, assim, facilidades, né, para lidar com isso. Né? Normalmente a aceitação é muito boa do adolescente em terapia. Né? Agora, um pouco mais jovem, vamos supor uma faixa de 20, 25, é a dificuldade de se tornar adulto. Né? Eu sinto muito isso. Né? Eu preciso amadurecer, porque eu estou sendo cobrado, mas tenho medo, tenho insegurança, né? Então um temor, né, em ser adulto. E criança, você já atendeu? Eu já atendi, mas bastante tempo, aí depois eu resolvi, como eu não me especializei, né, porque criança a gente sempre precisa estar se especializando, não só criança, mas é bem mais específico, né, então que é o psicodiagnóstico. E aí eu considerei que para mim é melhor adolescente, adulto até, né, como eu disse, idoso, mas a criança, eu acho que tem, né, profissionais que lidam melhor na minha área. Né? Bem, nós estamos conversando com Elaine Prado, que faz uma terapia integrativa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, são 16 horas e 28 minutos. Voltamos já para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho desse delivery psiquiátrico ou psicológico da Elaine Prado. Voltamos já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. O grande preço aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir todo lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente.
Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Visão Plural de hoje, dia 4 de setembro de 2015, está conversando com a terapeuta Elaine Prado. Elaine Prado criou um conceito novo em terapia, em que o cliente não vai até o seu consultório. Ela é que vai ao encontro do analisado. O analisado escolhe aonde recebê-lo. Pode ser em cafés, pode ser em livrarias, pode ser na própria casa, aonde a pessoa sentir-se mais tranquila, mais à vontade para abrir o seu coração. Eu chamei a terapia dela de delivery, tá? Para facilitar. E no primeiro bloco ela contou as várias experiências, as várias situações e o que acontece entre a relação do analisado e do analista e como isso se desenvolve. Agora eu queria perguntar uma coisa um pouco diferenciada. Você trabalha com vários instrumentais, não é só um instrumental. Isso alarga a capacidade sua de trabalhar com o analisado, como dá vantagem ao analisado para poder ter uma análise um pouco mais profunda. Sim. Quando você foi fazendo a sintesia, a questão energética, a questão da cabala, a questão da terapia junguiana, a terapia freudiana, você quando foi fazer esse mix, esse mix tornou-se mais difícil, obrigou você a estudar mais ou não? Sim. Obrigou a estudar mais e integrar, né? É importantíssimo que eu faça a integração. Tanto é por isso terapia integrativa, né? Porque eu tenho que processar rápido tudo isso, né? Não dá para pensar, agora eu vou entrar, tem que ser num conjunto mesmo, né? E isso exigiu, assim, lógico, a própria experiência foi me trazendo, mas é contínuo, né? Eu sempre estou estudando muito, né? Buscando mais coisas, e de cada linha, vamos dizer assim, né? De cada abordagem, cada aspecto que eu acho interessante ali a terapia, né, a minha forma de atender, então é mais complexo para mim, porém traz um dinamismo maior. Quanto tempo dura um tratamento
do ponto de vista do cliente, para que ele evolua? É difícil de precisar, porque varia muito, né? Então, em média, assim, começa a sentir diferença a partir de um mês, já começa talvez sentir, é mais ou menos essa base. Tem algumas coisas interessantes, né, assim, surpreendentes. Já aconteceu, né, de paciente chegar no terceiro encontro e falar, eu estou melhor já está surtindo efeito. Eu estou dormindo melhor. Que, né, trazia o problema. Era a questão da pessoa. Uma das questões era, vamos supor, insônia. Eu já comecei a dormir melhor, né? Então, assim, surpreendente, porque nem eu imaginava que tão rápido pudesse fazer. E teve, assim, algo ainda mais surpreendente, que numa sessão eu fiquei quase 3 horas com a pessoa, aí depois ela me ligou, naquela noite, eu atendi à tarde, e à noite ela me ligou, ela falou assim, Elaine, eu preciso te falar uma coisa, você me ajudou muito, com essa sessão só, eu tô me sentindo muito mais aliviada. Ela me agradeceu, disse que ela jamais imaginou que pudesse acontecer isso. 3 horas de sessão é a média, porque, não é a média. A média é 1h30, 2 horas. Nesse caso, aconteceu, né, de ir além, porque ela já trouxe, eu trabalho com análise de sonhos, e ela já chegou trazendo um sonho recorrente, e aí, né, como ela já sabia que eu trabalhava com isso, já veio com esse sonho que estava incomodando muito ela, a gente já entrou na análise do sonho, que não é comum. Normalmente, né, a análise de sonho é no segundo momento, né, porque aí sim vai aprofundar. O que determina o tempo? Você já combina antes ou depende da conversa que você vai ter? Eu já tenho, assim, um time próprio, né, assim, eu já sinto, né, 1h30 menos que isso eu acho muito difícil, né? O máximo 2 horas. Mais que 2 horas é difícil acontecer, aconteceu nesse caso, né? E o desgaste? Mas não tem uma coisa determinada. E o seu desgaste, 2 horas ou 3 horas com você, deve desgastá-la muito. Como é que você faz para reenergizar-se? Eu tenho que sempre colocar espaços maiores entre uma sessão e outra. E também o seu deslocamento pela cidade de São Paulo. Sim, não dá para fazer essa coisa assim, de atendimento um em seguida do outro, marcar um às 2 e o outro 3h30, vamos supor, né? Eu preciso dar um intervalo de 1 hora, 1h30. Ou seja, então se você pensar, eu faço poucos atendimentos ao dia, né? Até porque eu tenho que tomar muito cuidado para que o último atendimento não seja prejudicado, porque aí eu já estou numa baixa. Então eu tenho que medir muito bem, né, conseguir, às vezes escapa do meu controle, porque às vezes tem atendimentos que o meu desgaste é muito maior, eu nem sei se eu vou ter um desgaste maior, porque também tudo é muito imprevisível, né? Você prefere atendimento de manhã, de tarde ou de noite? À tarde e à noite, eu não gosto de atender pela manhã. Não, você é do minhoca? Não é que eu sou notívaga, então eu demoro muito para dormir, né, eu não consigo dormir aquela coisa, dorme cedo para acordar cedo. Não, eu não vou conseguir dormir cedo, por mais que eu me programe, meu horário de dormir, para eu dormir bem, é entre 1h30 e 2 horas. Mas se o analisado precisar de um atendimento horário fora da tarde ou da noite, você atende ou procura não atender? Eu já, algumas vezes, já aceitei atendimento pela manhã, mas meu esforço tem que ser muito maior, né? Você rende menos? Rende menos. Eu tenho que confessar isso. Tanto é que eu nem gosto, eu sou super sincera, né? Eu falo, olha, esse horário que você está me pedindo é um horário que, né, eu não estou bem, eu ainda não estou inteira para realizar um atendimento. Eu tenho que ser sincera. Né? Você falou que começou há 10 anos atrás, no outro bloco você falou que começou 10 anos atrás, com uma paciente que não podia, tinha depressão, que não podia se deslocar, e uma amiga indicou você foi. Daí em diante você começou a atender a domicílio. Sim, eu fiquei um tempo, né, assim, meio a meio, dividida, até que eu considerei muito mais viável permanecer só com os atendimentos domiciliares, porque eu não estava rendendo mais em consultório, não estava surgindo mais. Então eu tinha todas as despesas de um consultório, para manter o consultório, sendo que, né, já
não estava cobrindo mais os atendimentos daquela forma. Você já fez alguma análise? Você está andando na rua, está numa livraria, está num café, e de repente a pessoa começa a conversar com você e dessa conversa imaginária vira uma terapia. Por muitas vezes aconteceu isso. No entanto é que eu brinco assim, gente, parece que aonde eu vou as pessoas sacam. E elas chegam e quando eu me pego, eu estou numa festa, já aconteceu situações assim. E aí a pessoa já começa a se abrir, eu sinto que já entrou em terapia, e aí eu faço o possível para contribuir o quanto eu posso. Né? Às vezes eu até me privo de aproveitar mais né? Porque já faz parte de mim isso, né? Que eu sinto, poxa, a pessoa está conseguindo se abrir comigo tão rápido, né? Só que dependendo da situação, eu nem posso indicar, porque às vezes é amiga de um amigo, entendeu? E aí já tem isso em comum, que isso não é muito... Não favorece. Não favorece, não é muito interessante, gente. As pessoas hoje estão precisando falar muito, não estão conseguindo? Sim. Uma necessidade de se comunicar. De comunicação. E pior, assim, comunicação truncada, muito mal entendido, as pessoas se ofendem com muita facilidade, então distorce o que o outro fala, né? E aí vai truncando cada vez mais e elas vão se fechando. Qual a influência dos meios de comunicação tão mal manipulados e manipuladores nas pessoas e nos seus problemas hoje? Infelizmente, uma grande influência, porque as pessoas se iludem muito, né, com tudo aquilo que a mídia traz, toda aquela coisa. Não só se ilude, isso é um aspecto. Se ilude, tem a questão da violência que alimenta o medo, a insegurança das pessoas. Então, por exemplo, quem traz a tendência para o pânico, síndrome do pânico, né, não é nada aconselhável. Eu, na minha opinião, deveria sim ficar totalmente ausente, não deveria nem televisão na casa da pessoa. Pessoa que, né, já tem essa tendência, ou que já sofreu alguma crise do pânico. Por quê? Porque isso torna as pessoas, né, muito mais vulneráveis. Essa influência, essa coisa, né, violência extrema a todo momento, cria uma insegurança muito grande. E tem o outro lado, que seria da ilusão que se cria, né? Então, tudo, assim, aquelas coisas, por exemplo, novela, né? Passa aquelas famílias, né? Por mais que tenha o lado ruim, mas é aquela coisa perfeita, dos grandes encontros, né? As pessoas conseguem separar a ficção da realidade? A tendência é sempre misturar. Misturar no sentido assim, querer que alguma coisa aconteça, ainda que seja inconsciente isso, ainda que não seja consciente, mas sempre buscando algo, né, que a ficção traz e que ela internalize e acha que ela pode reproduzir na vida dela. E isso gera uma frustração grande. E as redes sociais, elas confundem um pouco as pessoas. Bastante, né? Também. O pessoal que vive no Facebook não sabe separar o que é opinião, o que é provocação, o que é graça e o que é verdade. E aí vira um emaranhado na cabeça das pessoas. Como é que você lida com o reflexo disso na vida dos clientes? Aí eu acho que vale muito a gente trabalhar a questão do discernimento. É comum trazer situações que ocorrem em Facebook, comentários, eu li aquilo, eu fiquei super mal, isso não é comum, né, esse conteúdo na terapia. E aí eu sempre procuro, né, esclarecer que, assim, o que o outro faz também é algo assim, que ele quer chamar atenção, porque né, então é muito do mundo particular do outro, né, e é necessário conseguir esse discernimento, estabelecer isso, né, o cuidado na hora que está entrando no Face, né? Então ter uma certa cautela naquilo que vai ter um distanciamento, por mais que você, lógico, está inteirado ali, mas ter um distanciamento, filtrar muito melhor, né? Entender isso, né? Que às vezes não é que quis ofender, quis chamar atenção, quis se destacar nos comentários. Então não foi exatamente porque a intenção, no caso assim, né, que a pessoa se sente ofendida. Porque quer chamar atenção, e às vezes a pessoa não sabe como, acha que dessa forma vai chamar mais atenção. No outro bloco você falou que você tem atendido pessoas de mais idade.
Você já atendeu alguma pessoa que a família recolheu para algum albergue, para algum local de casa de repouso, etc? Não, ainda não. Nunca? Não. E você acha que essas pessoas que estão na casa de repouso, se pudessem ter um atendimento do estilo que você faz, Sim. melhorariam? Com certeza. Você sabe que eu já pensei em propor isso, realmente, né, um loco, assim, chegar numa casa de repouso e propor o meu trabalho. Porque eu fico pensando quantos poderia contribuir. Eu já escutei, né, relatos de pessoas que têm alguém da família, pais, tios, enfim, em casa de repouso, e a necessidade que eles têm de conversar, quando chega alguém, a alegria deles, né, e que ainda que seja por pouco tempo. Então, como seria bom, né, assim, de repente, toda semana saber que naquele horário chegaria alguém, né, assim, não levando muito em conta essa coisa, não terapia, mas alguém que, né, aquela pessoa que está ali, às vezes, né, com tantos conflitos, tantas carências, pudesse abrir o seu coração de verdade. Porque às vezes para um familiar, ele vai se privar, ele não vai falar, né, porque tem medo que o familiar fique com raiva, ou venha ainda menos que ele está sendo chato, tem tudo isso, né. E aí se tivesse uma pessoa assim que ele soubesse que, né, ele poderia se abrir de verdade, que não iria vir a crítica, isso seria muito importante. As famílias têm dificuldade de admitir a questão sexual na terceira idade. Você já trabalhou com isso? Sim, já trabalhei e é complicado, porque sempre acham que é algo que a pessoa não está bem, né? O fato de estar com mais idade está trazendo assim um desequilíbrio que a leve a acreditar que está apaixonada, né? Eles não levam a sério, e para a pessoa isso é muito sério, e é real, né? Porque continua sendo um ser humano. Para filho, pai e mãe sempre são virgens, e Exato. elas nasceram de cegonha. E ainda, né, assim, na terceira idade, sempre levam para esse lado. Ah, porque deve estar já com alguma demência, não é possível, está apaixonado. Como não é possível? É muito difícil, né, você trabalhar o familiar para aceitar. As famílias estão preparadas para enfrentar os novos tempos ou não? Eu acho que está bem difícil. Preparadas, não. Tanto para lidar com os jovens quanto com os adultos. Está bem difícil, muitos conflitos, assim, muita competição, né? Quem está mais lá na frente quer mostrar que é o dono da verdade, as gerações novas, quem está chegando, quer mostrar que sabe mais do que pode, porque está aí, né, vamos dizer assim, mais preparado por ser mais jovem. Então fica muito essa disputa de poder, né? Na verdade, deveria existir um compartilhar, esse seria o ideal, né? Quem está, né, mais lá na frente, compartilhar a experiência, o jovem realmente compartilhar o que ele está trazendo de novo, né, de mais atual, mas existe a disputa, né, o poder. Você já teve como cliente gente de categoria social um pouco mais abaixo? Sim. E qual é a diferença de problemas entre a categoria da classe média e pessoas de classe média baixa, por exemplo? Bom, aqui entra muito a questão financeira, né, para essas pessoas, além dos problemas naturais da vida, né, do ser humano, da vida, ainda tem esse agravante da questão financeira, né? Então, é aquela frustração pelo desejo de ter e não ter como, né, alcançar né, o objeto do desejo, né, porque não tem uma situação financeira compatível, né, com seus desejos. Então isso pega muito. Quer dizer, a questão da sociedade do consumo, começa a complicar a cabeça das pessoas. Sim, e inclusive afeta muitos relacionamentos também, porque aí começa a surgir, né, os conflitos em torno disso. A mulher exigindo do marido, ou vice-versa, e aquela cobrança exagerada, além das cobranças naturais, né, que normalmente tem num relacionamento, num casamento, pesa muito essa questão do financeiro, né? Muitas vezes realmente acaba, né, prejudicando, né, e até causando mesmo a destruição do casamento. Bem, são 16 horas e 50 minutos, nosso programa está quase chegando ao final.
mas a Elaine Prado vai poder dar o seu site, o seu direcionamento para quem quiser fazer uso do trabalho dela, que é um trabalho novidade no mercado, novidade do ponto de vista moderno e que pode fazer bem a você que está querendo abrir a sua mente e seu coração com uma pessoa capaz de entender no arco da formação que a Elaine tem. Como é que as pessoas podem achar você? Então, na verdade, eu ainda não tenho um site, né? Porque Mas tem um e-mail. Tem um e-mail. Então, soletra o seu e-mail. Tá. É elainemrprado@gmail.com. Então, repete devagar para as pessoas. Olha para a tua câmera, que é essa aqui, e diga. elainemrprado@gmail.com. Você não quer dar um telefone? Aí tem que dizer 11. Ok. É 11 9 8564 1763. Repete, por favor. 11 9 8564 1763. Elaine, foi um prazer conversar com você, descobrir Igualmente. as questões humanas que estão hoje sendo atendidas. E se você tem algum problema, como todos nós temos, e quiser ter uma conversa informal, mas terapêutica, com uma profissional, a Elaine Prado pode ser a solução. Ela inventou o delivery da psicologia e você vai ser atendido em cafés, na sua casa, em livrarias, da maneira mais despojada possível. 2 horas ou 3 horas de conversa que vão fazer um bem à sua mente, à sua vida, de acordo com a sua necessidade. Visão Plural volta na próxima sexta-feira, às 16 horas. Espero que sem chuva e sem frio. Muito obrigado e até lá.